Oi, meus anjos, tudo bom com vocês? Bom, como é que vocês estão nessa quarentena? Eu estou tentando não enlouquecer, espero que vocês também estejam tentando não enlouquecer, mas assim, tá todo mundo doido, então respira, não tem ninguém bem, tá? Tá todo mundo enlouquecendo, tá? Use! Eu já estava com vontade de gravar vídeo há um tempo, mas, assim, se eu estiver falando baixo e se eu estiver um pouco retraída hoje, é porque assim, tem gente dentro de casa, eu não estou sozinha, então eu estou com um pouco de vergonha de gravar vídeo. Eu acho que eu sou a pior blogueira da face da terra, porque aparece nos vídeos, tipo, toda desarrumada, toda desajeitada, do jeito que vê o mundo, e é isso aí. O vídeo de hoje vai ajudar você a sair um pouquinho desse tédio da quarentena, porque assim, ninguém tá aguentando mais ficar nesse tédio de não saber o que fazer, de abrir a Netflix e ficar 2 horas procurando um filme ou uma série e, tipo, não tem nada pra fazer. Eu já tô louca, entendeu? Eu já tô surtada. Mas eu amo, amo, amo de paixão ler. E eu adoro ler, assim, eu passo tempos, horas e horas lendo. E eu vim trazer um pouco de para vocês, apresentar para vocês, na verdade, um aplicativo que eu uso muito para ler livros online, tanto livros originais, autorais ou, né, fanfic, que eu vou apresentar para vocês o mundo das fanfics e falar o que é fanfic, assim. Quando vocês entrarem dentro dele, vocês não vão querer sair nunca mais, porque é um caminho sem volta. Mas assim, pra você que não tem o costume de ler, tenta dar uma chance, ainda mais na quarentena que ninguém tá fazendo nada e não tem nada pra fazer. Então assim, tenta dar uma chance pros livros, tenta ler alguma coisa, tenta ler, geralmente tente pegar livros de gêneros que você goste. Por exemplo, se você gosta de romance, tenta pegar livros de romance, que talvez isso te atraia mais pra leitura. Pra você que já gosta de ler, assim, meio caminho andado, eu não preciso tentar te puxar aqui pra nada. O aplicativo que eu uso não é um aplicativo muito desconhecido, provavelmente muita gente deve conhecer, algumas pessoas que não conhecem. Bom, vou apresentá-lo agora. Conheça o Wattpad. Ai, é maravilhoso, assim. O Wattpad é um aplicativo de livros que você pode compartilhar histórias com as pessoas, seja elas autorais, você pode publicar algum livro, alguma ideia, sabe? Algum artigo que você pense, assim, que você queira escrever, que você goste de escrever, você pode publicar no Wattpad também. É uma ótima plataforma para pessoas, assim, iniciantes que querem começar a escrever e começar a publicar suas próprias histórias autorais. É, assim, uma ótima plataforma onde você só publica os livros, deixa lá. E se você quiser fazer, né, uma divulgação ou algo assim, você pode divulgar com as pessoas e elas leem seu livro sem você pagar nada. Tipo, você só escreve, bota lá e as pessoas veem. É uma ótima plataforma para você ler livros, sejam eles livros que já estão publicados, porque tem muita gente também que pegam esses livros publicados, reescrevem para colocar no Wattpad, para pessoas que assim não têm dinheiro, não têm grana para comprar o livro físico, possa ir lá e ler o livro. Também tem muitas histórias autorais de outras pessoas que gostam de escrever e muitos livros que hoje em dia foram publicados e até viraram filmes e ficaram muito famosos, como por exemplo 50 Tons de Cinza, Crepúsculo e por aí vai, foram publicados nessas plataformas tipo Wattpad, Spirit, que são plataformas de leitura, de compartilhamento de histórias e tudo mais. Elas foram inicialmente publicadas em aplicativos assim, e depois, com toda a fama que ganhou, assim, tanta gente lendo e repercutindo, acabou virando a história famosa e sendo publicada como realmente um livro físico e depois sendo, né, levado para as telas como filme e adaptações e tudo mais. Então, assim, são plataformas importantes que, assim, que te engrandece muito e que pode te ajudar bastante nessa carreira de escrever ou ler livros e começar a ter esse hobby, esse gosto por livros. Lá também é uma grande plataforma onde se propaga muitas fanfics. Muitos livros que hoje em dia são publicados, eles foram, às vezes, inicialmente criados como uma fanfic. E depois, como você não pode publicar um livro com nomes de pessoas reais, eles foram adaptados e criados personagens para essas adaptações. Então, assim, fanfic é uma parada que você começa e você não quer sair nunca mais. É um mundo maravilhoso. Eu adoro uma fanfic. Pra te explicar basicamente o que é fanfic, a gente vai bem no lado literal da palavra, que é tipo ficção de fã, fanfic, né? Ficção de fã. Que nada mais é do que uma história escrita por fãs de algum artista, de alguma banda, de algum escritor, de algum ator ou algo assim. Esses fãs escrevem uma história fictícia sobre esses famosos, esses ídolos que eles têm. Mas são histórias assim, muito bem escritas, histórias muito bem pensadas. E que você, se tem um gosto também de escrever, se gosta muito de algum artista ou alguma coisa assim, e você gosta muito de escrever, se dá bem nisso, ou que você simplesmente quer ter um gosto de escrever assim na vida, vai pro Wattpad ou vai pro Spirit e
tenta a sorte, escreve, vai, tenta mandar, entendeu? Já a sua história pode ser lida e ser apreciada por muita gente. Agora, para vocês terem alguma distração na quarentena de vocês, eu vou passar uma listinha de 7 fanfics. Eu já ia fazendo os dedos e eu me atrapalhei, mas enfim, 7 fanfics que você pode ler. Assim, são fanfics e histórias autorais. Uma listinha de livros para vocês lerem e fazer alguma coisa na quarentena e tirar um tempo. A primeira história que eu vou passar aqui pra vocês, a listinha, é Lost Boy, é uma fanfic criada com Luke Hames, da banda 5 Seconds of Summer. E ela vai contar a história da Emma Dallas, uma menina prodígio, uma garota inteligente, que tira nossas boas, que obedece os pais e tudo mais. Ela acaba conhecendo o Luke e ele é um garoto bad boy e tal, não sei o que se mete em rachas e tudo mais, em problemas. Então ela acaba ficando intrigada do porquê ele se mete em racha, sendo que ele tem uma família, tipo, muito bem estruturada, que, assim, ganha muito bem. Os pais dele, ele é rico e os pais dele é rico, então ela fica intrigada do porquê ele se mete nesses rachas e ela sempre tá querendo procurar algo mais. E ela acaba fazendo uma aposta com ele, e essa aposta pode trazer, assim, muitas consequências e virar a vida dela de cabeça para baixo, e trazer muitas consequências para isso tudo. Então, assim, vale a pena conferir, é uma história muito engraçada, uma história legal e envolvente. A segunda história que eu vou passar da listinha aqui pra vocês é uma história original, com personagens fictícios, que não existem, né, não é uma fanfic, mas é uma história também que a gente já entra em um meio macabro da coisa, contém um pouco mais de suspense, não um terror, assim, mas contém um pouco mais de suspense. A história vai contar sobre a vida da Melissa Parker, uma recém-formada psiquiatra que ganha seu primeiro emprego em um manicômio judiciário, onde, assim, tem pessoas julgadas por crimes e que são pessoas, assim, geralmente psicopatas e por aí vai. Então, assim, a vibe já é um pouco mais um suspense, um pouco mais ali macabro e tudo mais. E é toda essa loucura do manicômio, ela se vê intrigada e encantada com um de seus pacientes, Corey Sanders, que tá lá preso em prisão perpétua, e ela acaba se intrigando porque ele parece uma pessoa muito sã, e ela quer saber a verdade por trás do crime dele, do que aconteceu, do que realmente aconteceu, se ele tá falando a verdade, se ele foi preso injustamente, porque ele parece uma pessoa muito sã. Então ela se vê intrigada por isso e também apaixonada por ele, e no meio disso tudo vai acontecendo coisas, assim, muito assustadoras dentro do manicômio, que ela se vê presa a isso e ela se vê presa a ele também. Então é uma história, assim, que te puxa muito, que te segura muito. Foi uma das que eu mais adorei, assim, quando eu entrei no Wattpad, procurei e tal, e vi. É uma história que te prende muito, muito boa e, assim, vale muito a pena conferir. A próxima história que eu vou passar pra vocês é uma trilogia, também é uma fanfic com o Harry Styles. Eu lembro muito fanfic com o Harry Styles de novo, mas se chama PS Eu Te Amo. Vai contar a história de Melanie e do Harry, né? Que eles são casados, eles são um casal perfeitos, assim, acontece tudo na vida deles, é maravilhoso. Até que a Melanie descobre que ela é traída pelo Harry, que ela foi traída por ele, e isso ocasiona, assim, uma separação imediata, eles se separam. O Harry acaba sumindo da vida dela e ela acaba reconstruindo a sua vida muito bem, dentro de uma empresa e tudo mais, ela fica muito bem. Até que ele volta e reaparece com a intenção de querer reconquistá-la. Dentro muitas brigas e personagens, assim, muito bem construídos, que você segue uma paixão, assim, incrível e tem muita brincadeira, muita risada também. Tem bastante comédia. Dentro disso tudo, eles acabam estabelecendo um acordo que ele tem 1 ano para tentar reconquistar ela e firmar um casamento de novo. E, assim, vai ser tenso, vai ser osso, não vai ser fácil pro Harry. Então, assim, é uma história também muito envolvente, muito divertida. Próxima sequência de fanfic que eu vou passar aqui pra vocês também é com Harry Styles e é da mesma escritora de PS Eu Te Amo. Ela tem uma sequência de 3 livros diferentes, assim, com o Harry Styles, né? Uma fanfic com o Harry Styles, mas são 3 livros, assim, muito, muito, muito bem escritos, com história muito envolvente. Geralmente são livros bem grandes, tipo, saga de 5 livros, 3 livros e por aí vai. Mas o próximo que eu vou passar pra vocês é uma trilogia também, que se chama O Turista. Também com os mesmos personagens. Geralmente essa escritora, ela coloca os mesmos personagens nas histórias, só que histórias diferentes, com enredos diferentes e tudo mais. A história se passa em Paris, o Harry acaba saindo de Londres, né, que é onde ele mora, pra ir a Paris, porque o cachorro dele morreu e ele quer fazer esfriar a cabeça e ver outras coisas, ver outras paisagens. E ele acaba encontrando Melanie dentro do vagão, e ela acaba enganando ele, fingindo, né, tá seduzindo ele e tudo mais. E ela acaba puxando ele pra dentro de uma máfia que ele, a primeiro instante ele não sabe que ele tá sendo jogado pra dentro disso, que ele tá sendo envolvido no meio disso. E depois ele descobre e ele fica, tipo,
muito louco da vida e fica muito nervoso. Só que com o passar do tempo ele acaba se envolvendo com a Melanie também, ele acaba se envolvendo com as pessoas da máfia e tendo uma certa empatia, tendo uma certa simpatia também com o pessoal, e ele acaba se entregando a isso, se entregando à máfia e ficando lá e ajudando eles. Assim, tem um propósito dentro da máfia, do porquê eles roubam e tudo mais, tem um propósito. E a história também é bem legal, bem envolvente, com os mesmos personagens, também tem comédia. É uma história muito boa, muito bem construída. A história também é com Harry Styles, também é uma fanfic, uma adaptação da mesma escritora que eu havia falado dos outros 2 livros. E se chama Skyfall, o Efeito Borboleta. Ela vai contar a história do Harry, que quando adolescente, ele é rejeitado pela Melanie, que é uma garota, assim, a garota famosa da escola, que se intitula Rainha, Poderosa e tudo mais. E o Harry é um nerd, que vem de uma família, assim, comum, uma família pobre, assim, pobre, de certa forma. E que ele é rejeitado pela Melanie, e isso acaba se tornando um trauma na vida dele, porque ele gostava muito, muito, muito dela. Tempos passa, o Harry acaba formando um império com os irmãos dele, ficando muito, muito, muito rico, e eles são donos, né, desse império todo. E a Melanie acaba se vendo falida com a empresa do pai dela. Para que ela consiga restabelecer a empresa do pai dela e o nome do pai dela, ela acaba tendo que assinar um contrato e se casar com o Harry, que foi quem foi rejeitado por ela há muito tempo. Os dois, assim, a início se odeiam e querem se matar, simplesmente se matar. Ai, meu Deus, começou o barulho da furadeira, mas eu vou tentar falar. Se matar, odeiam um ao outro e eles, assim, prometem tentar fazer da vida um do outro um inferno dentro desse casamento. Mas muita, muita, muita coisa acontece, afinal são 5 livros, muita coisa legal acontece, muita coisa divertida, muita controvérsia, muita, né, assim, subida e descida. E é uma sequência muito boa, muito legal, muito divertida. A próxima história da lista se chama Desvio de Conduta, também é uma história autoral, também é uma história original, tem personagens fictícios, e ela vai contar a história da Madison Turner, uma garota que vai estudar em Harvard, vai estudar Direito, ela é uma militante dos direitos humanos. E a vida dela começa a mudar quando ela vai estudar em Harvard, porque pessoas começam a ter um interesse muito grande nela. E não são pessoas normais, são pessoas assim, gente do FBI, gente de gangue, assim, ladrões e tudo mais. Ela namora um político, então tem muito a ver com isso, se envolve muito a ver com isso. E de acordo com que a vida dela começa a mudar, ela tem que tomar uma decisão, assim, muito importante, que vai mudar a vida dela de vez. Então a história também é muito interessante, tem vários mistérios e tudo mais, e ela fica tentando correr atrás disso, de saber assim, o que todo mundo tá escondendo dela, o que ninguém quer falar pra ela. Então ela vai atrás disso. A 7ª e última história da nossa listinha se chama Dupla Identidade, também é uma história autoral, uma história original. E ela vai contar a história da Olivia White, que é uma garota assim muito prestigiada, de uma família rica, de uma família nobre, que ganha muito bem. E ela acaba passando por um período da vida dela em que acontece um trauma e ela acaba tendo dupla personalidade. E esse outro lado dela, da dupla personalidade dela, acaba querendo explorar mais a vida e conhecer coisas e fazer coisas novas. E ela acaba se metendo dentro de uma máfia. E nessa máfia que ela entra também tem uma máfia inimiga que acaba atacando a família dela, envolvendo a família dela no meio, e ela tenta lutar para que isso não aconteça, para que ela possa salvar a família dela e ajudar a família dela a não entrar no meio disso tudo. Então, assim, se você assistiu até agora, por favor, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam se interessar, que gostam de ler, pessoas que queiram ter esse hábito de ler, que gostam de ler fanfics e que gostam das pessoas que eu citei aqui, dos famosos que eu citei, né, das fanfics aqui, e isso vai me ajudar muito, muito, muito a querer engrandecer o canal, a querer crescer aqui dentro do YouTube e fazer cada vez mais vídeos, ter mais vontade de criar vídeos e criar conteúdos e fazer roteiros, porque eu fiz um roteiro enorme para isso aqui. Compartilhar, curtir, se inscrever no canal, são coisas muito, muito, muito importantes que ajudam muito a gente que tá aqui na plataforma do YouTube. Isso, assim, traz engajamento pro canal, traz muito mais força de vontade pra gente continuar aqui e trazer cada vez mais entretenimento para vocês. Vai lá também me seguir no Instagram, porque o Instagram e o YouTube são 2 chaves assim muito importantes que se complementam bastante. Então assim, por favor, vai lá me seguir. Eu vou deixar o meu nickzinho em algum lugar daqui, eu tiro bastante fotinhas e renovo sempre, tento sempre renovar, né? E tudo mais das fotos que me dão bastante trabalho afinal. Então, se você viu o vídeo até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de fazer as coisinhas que eu te pedi, por favor, e até o próximo vídeo.